1 Samuel 2, versículo 29. Por que desprezais o meu sacrifício, a minha oferta, que ordenei se fizesse na minha morada? E por que honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, o 30, Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Alguém dá um amém aí? Amém. Pensa bem, deu um amém não? Se assenta em nome de Jesus. O amém, assim seja, né, irmão? Muito forte. Eu quero encerrar o mês de outubro falando de pais e filhos. E domingo passado nós falamos de Davi e as suas falhas como pai e as consequências que vieram sobre a sua família. Aqui nós temos mais um pai e mais dois filhos, Ofni e Finéias. Aqui nós temos mais um caso de omissão. Embora Eli foi um pouquinho além de Davi, Eli falou para os filhos o que estava errado. Chegamos lá daqui a pouco. Aqui nós temos um quadro trágico de consequência, que eu acho é a coisa mais difícil de ministrar sobre este assunto. Uma consequência trágica sobre toda uma geração. Aqui nós vemos Deus, você leu comigo, voltando atrás naquilo que Ele disse. Eu sei que é difícil afirmar essas coisas, eu sei que é difícil entender essas profundidades, mas é necessário, você está lendo comigo. Deus voltou atrás da sua palavra, aquilo que Ele tinha determinado. E alguém vai questionar, não? Como diria Deus, vai encarar? O apóstolo Paulo é que diz: como é que o barro vai falar para o oleiro? Por que tu está fazendo isso? Por que tu mudou? Por que tu está fazendo aquilo? Porque tem gente que, porque está escrito, que está falado, que está mostrando que está escrito, está falado, Deus não fez, mudou o que Ele disse. É difícil de aceitar essas coisas, porque nós vivemos uma teologia onde Deus não muda de opinião, e muda sim, Senhor, porque você leu comigo, Ele disse: eu falei que da sua família seria perpétuo os filhos, mas eu estou mudando isso, estou mudando agora. Ele é o supremo, irmão, criador. Antes que o pó existisse, Ele já existia. Vou falar o que, irmão? Nós não temos nem noção do que é Deus, de quem é Deus. Nós apenas sabemos o que Ele deixa que a gente saiba. Alguém está aí, não? Então, diante do quadro de pais e filhos, de circunstâncias, Deus muda de opinião. E isso é muito sério. O que tem de mais sério aqui é o que eu queria que você compreendesse: a seriedade de educar filhos, de corrigir filhos. Para você que tem os filhos, para você que os filhos já cresceram, você agora tem os netos para ajudar os seus filhos, que tem os filhos deles, os seus netos, a fazer as coisas certas que talvez você não sabia, não fez. Para você que pode falar para um vizinho, para um amigo, para um parente, a maneira certa das coisas de Deus, porque nós vamos desmistificar aqui o fato de que a igreja é responsável pela educação espiritual, e não é. É os pais, são os pais, sempre foram os pais, sempre serão os pais, porque se os teus filhos forem bênção, você vai ser feliz. Se os teus filhos forem problema, você vai ser triste. Eles podem até não estar na igreja, mas você vai estar com ele o resto da vida. Alguém está aí, não? Então, para aqueles que estão namorando, para aqueles que vão casar, para aqueles que estão casados, os filhos não chegaram, para aqueles que os filhos são bebê, tudo para vocês todos serve o que estamos ministrando, para saber, para praticar, para corrigir, para orientar, para ter consciência de verdade. Quantos recebem esta palavra? Meu irmão, Eli era sacerdote, seus filhos eram sacerdotes. Você lê em casa depois, tá? Eles eram sacerdotes. Nós estamos falando aqui de um problema de altar. Nós estamos falando aqui de um problema de altar.
Ah, é verdade, os filhos de pastores. Não, deixa eu corrigir uma coisinha para você. Que agora na graça, agora no novo pacto, a Bíblia diz que o Senhor os fez reis e sacerdotes. A Bíblia está falando dos seus filhos, dos meus filhos, dos nossos filhos. Diga para o seu vizinho: você é sacerdote do Senhor. A palavra se encaixa na tua vida. Alguém está aí, irmão? Eli e os seus 2 filhos. Queria começar dizendo para você que Deus não tem netos. Filho de crente não é crente. Filho de filha de Deus, de servo de Deus, não é filho de Deus nem servo de Deus, tem que se tornar. Deus não tem neto. O que quer dizer isso, pastor? Deus só tem filhos. Os seus filhos só serão filhos se tornarem filhos. E você tem uma missão com isso. E você precisa entender isso para compreender a tua responsabilidade diante de Deus. Irmãos, eu vou prestar conta de como criei os meus filhos. Você vai prestar conta, acredite no que eu estou dizendo. Quando eu faço a apresentação de crianças aqui, eu oro, a gente entrega oferta de santificação, coloca na presença de Deus para que o destino profético dele se cumpra. Mas Deus vai cuidar do espiritual, você vai cuidar de levá-lo a ter um conhecimento de Deus. Deus confiou em você, os seus filhos, não confiou a mim, não confiou a uma instituição, Ele confiou os seus filhos a você. Diga para o seu vizinho: Deus confia os seus filhos, quem tem filhos é claro, né? A você. E quem não tem, disse: os filhos que virão, Deus confia a você. Volta lá comigo em 1 Samuel no capítulo 2 e veja o versículo de número 12. 1 Samuel 2,12. Ora, os filhos de Eli eram homens? Eram homens? Não, mas só esses estão lendo? Os filhos de Eli eram homens? E não conheciam ao Senhor. Irmão, isso nos faz entender, eles eram os sacerdotes. Se você não entende a linguagem, eu vou te dizer, eles eram os pastores do povo. Ofni e Finéias eram os pastores do povo deles. E a Bíblia está dizendo que eles eram ímpios e não conheciam o Senhor. Não, você entendeu o que eu estou falando? Não? Os 2 homens, sacerdotes, que recebiam as ofertas, os holocaustos, que ministravam o povo, que era o canal de Deus no Primeiro Testamento com o povo, a Bíblia está dizendo que os 2 não conheciam o Senhor. Como assim? Isso só nos faz entender que estar dentro da igreja, que subir ao altar, tocar no instrumento, cantar, fazer, ministrar, em qualquer departamento de qualquer área da igreja, não é prova suficiente de que esta pessoa conheça Deus. Porque eles estavam, eram os autoridades, eram os filhos do sacerdote, eram os sacerdotes por herança. Morria Eli, um deles se tornaria o sumo sacerdote, e não conhecia o Senhor. Meu Deus, como que o filho de um homem como Eli, como que os filhos de um homem não conheciam a Deus? Como é que um Eli cresce, cria 2 filhos, coloca eles a trabalhar no altar e coloca eles a trabalhar com o povo, e não toma consciência que os seus filhos não conheciam a Deus? Sabe o que eu chamo isso? Religião. Sabe o que isso me mostra? O que a gente vê aí. A pessoa cresce na igreja, cresce lá no berçário, do berçário vai para outra salinha, vai para outra salinha, vem para a salinha dos fundos, vai para a salinha lá dos winners, e depois está nos adolescentes, e depois entra na mocidade e não tem conhecimento nenhum de Deus. Mas fulano não cresceu na igreja? Cresceu no prédio, cresceu no CNPJ, cresceu na organização, mas não cresceu no relacionamento com Deus. E de quem é a responsabilidade? Não é do pastor? Eu não sou culpado pelo filho das pessoas que não tem conhecimento de Deus? E tem gente que diz que é o presidente dos jovens, tem gente que diz que é o presidente dos winners, o presidente dos adolescentes, tem gente que diz que é o líder da célula, tem gente que diz que é o irmão, que é a irmã, que é alguma coisa. Ele tem 10 dedos aprontando para todo mundo, mas ele nunca olhou para si e disse: não, eu sou. Porque, irmão, como é que Eli
sendo sumo sacerdote, não percebeu que seus filhos não conheciam o Senhor? Como é que ele botou os caras para trabalhar? Os caras nunca tiveram experiência com Deus. Eli conhecia o Senhor, quando Samuel procurou ele 3 vezes, e ele foi lá, Eli está me chamando, e daí ele entendeu pelo Espírito. Igual quando você viu, Samuel diz, fala Senhor, teu servo ouve. Ele sabia como é que Deus falava, ele sabia como é que Deus se manifestava, ele nunca se preocupou em saber se algum dos seus filhos tinha algum tipo de experiência com Deus. Você que tem filhos na idade de estar aqui, os bebês não dá para contar, aqueles que já estão grandes, que já sabem usar o smartphone, que a hora que o pastor está pregando ele está ali, agora aqui não porque estão tudo fora, né? Você já parou para ver se o seu filho conhece Deus? Você já ouviu o seu filho orando no quarto? Já chegou perto da porta e viu se ele estava orando? Que tipo de hino que ele estava ouvindo? Se era o hino do Led Zeppelin, o hino do Raul Seixas? Tem uns hinos estranhos assim. Falam as músicas, diabo, diabo, é ele mesmo que me deu o toque, tá? Os devotos. Alguém está aí, não? Você se preocupa com isso? Você entra no quarto do seu filho e ora com ele? Da sua filha? Estou falando de filhos aqui, filho, filha. Senta no quarto dele e ora com ele. Já entrou no quarto dele, já orou por ele, já orou com ele. Já pegou na mão dele, na mão dela, já tirou tempo, já deu tempo. Porque irmão, isso aqui é tempo, é amor, é cuidado de orar com seu filho. Ou você acredita só porque ele está vindo na escolinha, porque ele está vindo no hino, porque ele foi no encontrinho, porque ele foi no encontrinho disso, no encontrinho daquilo, porque ele veio aqui, porque ele tem um cargo, deixaram ele tocar um instrumento, agora ele faz parte de um grupo, agora ele está no teatro, e às vezes ele está no teatro o tempo todo. A gente tem que desconfiar, irmão. Tem que desconfiar. Precisa desconfiar. Esta geração é marcada, é uma geração que tem toda a informação que não presta no mundo na palma da mão. Toda mentira, todo engano, todo engodo, toda estratégia do diabo. É uma geração difícil, é uma geração que sofre, é uma geração que precisa ter experiência com Deus. Eu pergunto para você, Eli se preocupou em que seus filhos conhecessem o Senhor? Não, eles achavam, não, mas eles servem no altar, eles estão na igreja, eles frequentam os cultos, eles estão comigo, tudo certinho. Irmão, eu já estou 20 e poucos anos, a vantagem, né, desse tempo, de viver 20 e poucos anos, no mesmo lugar. Hoje no primeiro culto eu despedi um casal de irmão, me emocionei porque estão comigo há 23 anos, mudaram de cidade por causa de emprego. Digo, vocês vão como Jacó, mas voltam rico, que nem ele também, em nome de Jesus. Vocês estão indo por um motivo, mas vão voltar por outro, vocês voltam. 20 e poucos anos a gente vê todo um processo, a gente vê filhos e filhos, situações e situações, pais e pais, educação e educação. Por que eu estou ministrando isso para você? Porque nós temos sobre nossas mãos a responsabilidade da próxima geração. Eli não se preocupou em que os seus filhos conhecessem ao Senhor. Qual foi o resultado? Uma vida promíscua, uma vida desequilibrada, uma vida problemática. E Eli sabia. Olha aqui que eu vou te dizer. Eli sabia. Abre comigo aí, no mesmo capítulo 2, vamos trabalhar só o capítulo 2, o versículo de número 22. Quem está aí? Quem está aí, irmão? Abre aí para ler junto comigo. Quem encontrou? Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam na porta do templo, da tenda da congregação. Adultério. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Que não era só isso aqui é só o que está registrado. Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus,
Não é a boa fama esta que ouço, fazeis transgredir ao povo do Senhor. Se o homem pecar contra o outro, Deus julgará, mas se o homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir, queria matar. Uau, sabe o que é Deus querer matar um filho de alguém, irmão? De um sacerdote? Quem está aí? Eli sabia. Davi não fez nada, ficou nervoso, lembra domingo passado? Davi ficou irado, não fez nada. Eli ainda foi um pouquinho à frente. Eli chamou o filho e disse: vocês estão com um problema, eu estou ouvindo de todo mundo aí, como é que vocês estão? Quando as pessoas falam do seu filho, você ainda usa aquela desculpa e as má companhia, não? Não, esses são as má companhia. Eu quero dizer para você, caiu por terra, esses são os maus pais. Não existe má companhia, existe maus pais. Mau pai e mau mãe. Às vezes é mais o pai, porque o pai aqui é sacerdote, e é o pai, não tem onde correr. Mas às vezes a mãe também ajuda a esconder, a proteger, a fingir que não vê. O pai não sabe, como diz aquele ditado, meu pai que é cego. Mas não é que o pai é cego, a mãe bota uma venda no olho dele, só conta coisa boa, a ruim não conta. Não é do tempo dos nossos pais. Nossos pais, a gente fazia uma ata e a mãe dizia: vou contar para o teu pai quando ele chegar. Meu irmão, xabalababababa, falava em língua. E não adiantava fugir, correr, subir árvore, se esconder, porque uma hora tinha que chegar em casa. E quando o pai chegava em casa, o pai dizia: come here, Bruce, come here. Vamos conversar, filho. Varão de pêssego, para marcar tudo com digital, para deixar tudo certinho, tudo digitalizado. Alguém morreu ou não? Alguém morreu? Não. Eu estou vivo, irmão. Cordão de ferro foi muito bem para a minha vida. Ainda assim errei muito. Então, querido, ele falou, eles não mudaram. A Bíblia diz que eles não ouviram, quer dizer, continuaram fazendo. Continuaram, a mesma porcaria continuou, a mesma bagunça, o mesmo adultério, a mesma desgraça continuou. E o que ele fez? Ah, não, eu já falei. Já pegou alguns pais assim, não? Eu já falei para esse menino, eu já falei para essa menina. Daqui a 90 dias tu volta ali, mas eu já falei para esse menino, eu já falei para essa menina. Eu digo, ele é surdo ou o pai não está se comunicando direito. Ou fica aquela ideia, né? Eu já falei. Ele disse, não, eu já ouvi. E o que mudou? Nada. Meu irmão, quando você fala e não tem uma mudança, o que você vai fazer? Vai cruzar braço? Vai ficar, eu já falei. Não, quando você fala e alguma coisa não está acontecendo, você tem que começar a tomar providência. E daí, irmão, cada faixa etária tem a sua providência. Quando é pequeno, comprimido de Varol ou Sintol. Tem dois laboratórios, Varol ou Sintol. Vai crescendo, aí é disciplina, aí é castigo no quarto, sem isso, sem aquilo outro, TV, sem videogame, sei lá o que for, até tomar providência, assim sucessivamente, e você vai botando as coisas em ordem. Ou você é pai, ou você é pai. Quando é criança, a gente dá umas varadas, eu já vou falar sobre isso aqui também, um pouquinho pelo menos. Quando cresce, não dá mais para, não vai agredir uma criança de 10, 12 anos, não tem mais, já passou o tempo da varinha. Agora é outro conceito, outra disciplina, e não dá para recuperar o tempo que perdeu também, sabia? Meu Deus, o fato é que Eli soube, falou e ficou por isso mesmo. Ele teve o conhecimento, falou, mas falou aquela coisa, meu filho, minha filha, olha, isso é perigoso, olha, veja o que vai dar, olha. Não, irmão, a sua responsabilidade era a responsabilidade do Eli. Só estou te mostrando mais um pai banana, mais um pai irresponsável. Agora, o que é trágico aqui são as consequências. A mais trágica delas, quando nós não educamos os nossos filhos ou filha, comprometemos o seu propósito profético. Você não pegou, você vai pegar. Diga para o seu irmão, quando você não educa o seu filho ou sua filha, você compromete
o seu destino, o seu propósito que Deus tinha para ele e para ela. No versículo 29, você não precisa abrir, a Bíblia diz que Deus falou para Eli: eu tinha um compromisso, com a linhagem de Arão. Desde que eu tirei vocês do Egito, eu estabeleci a casa do teu pai. Um profeta foi lá falar com o profeta Eli, com o sacerdote Eli. Eu tinha um compromisso com a casa do teu pai, eu tinha um compromisso. E eu falei, ele disse, já lemos, que vocês serviriam no meu altar, seriam sacerdotes, toda a linhagem, toda a família de vocês seriam sacerdotes eternamente, para sempre, perpétuo na terra, não eternamente, mas perpetuamente, enquanto estiver no planeta, toda a linhagem seria sacerdote. Eu quero ler com vocês, é importante que leia o versículo 29 aqui. Porque tu honras mais os teus filhos do que a mim, de modo que vos engordeis do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, versículo 30, na verdade eu tinha dito que a tua casa, a casa do teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias que cortarei o teu braço, o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Vai ouvindo, irmão. E tu, na angústia, olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel, e não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Homem da tua linhagem, a quem eu não desraigar do meu altar, será para consumir-te os olhos e para entristecer a tua alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens, e te será por sinal que isso virá sobre os teus filhos. Ouve, Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Cara, nós estamos falando de um pai educar filho, de uma mãe educar filho, e porque um pai não teve coragem de botar as coisas no lugar e de dizer o que precisava ser dito, de falar o que precisava ser falado, e de mudar o que precisava ser mudado, ele comprometeu não aqueles 2 filhos, ele comprometeu toda uma geração e todo um futuro. Quer dizer, quando você não educa os seus filhos, você está prejudicando não eles, você está prejudicando os seus netos, os bisnetos, está prejudicando toda uma geração. Quando você não educa os seus filhos, você está comprometendo o propósito de Deus na sua existência nesse planeta. Creia no que eu estou te dizendo, porque é profético. Quando você não tem a responsabilidade de colocar as coisas em ordem, na presença de Deus, o filho que era para ser empresário não vai ser, o filho que era para ser médico, era para ser uma autoridade política, era para ser uma autoridade, aquilo que era para ele ser no ministério ou fora dele, no ministério secular, no ministério sacerdotal, aquilo que era para ser, Deus muda por causa da situação, porque você estragou uma geração. E quando você estraga uma geração, você estraga não só seus filhos, estraga os netos. Aquilo que era para eles serem, não serão. Aquilo que era para os bisnetos serem, não serão. E Deus transfere aquilo que era para ser da sua família, por bênção e por herança, que cresceu na presença de Deus, transfere para outros que estão chegando agora. Alguém entende diferente? É brincadeira, irmão, educação de filhos? Não? É brincadeira a gente fazer vista grossa para as coisas que estão acontecendo? Diga para o seu irmão, não é brincadeira. Diga para o seu irmão, as consequências são sérias. Não é brincadeira. É sério. Não dá para botar coração na frente da verdade, da razão, da consciência, do que é verdadeiro. Viu o que Deus falou para Eli? Você desonra a minha vida, você honra mais os teus filhos do que a mim. E você, irmão, quem é honrado mais na tua vida? Nós falamos de Abraão, da fé de Abraão, do pai Abraão, mas Abraão, quando Deus disse, eu quero teu filho, ele foi lá, levou no monte e matou. Estava decidido. Quantos comprometem a vida dos filhos, porque querem fazer vista grossa ao que não tem que fazer?
Eu não estou fazendo apologia a bater, a gritar, a agredir. Estou fazendo aqui, trazendo a conscientização da educação e da responsabilidade de cada um de nós. Saiba para você, saiba para a sua família e saiba para as pessoas que estão à sua volta. Comecei pelo fim, vamos lá. Outra consequência. Qual é a outra consequência? Diga para o seu irmão: quando os nossos filhos não são educados, nós estamos desonrando o Senhor. Quando você não disciplina, não corrige, não castiga, não bota no eixo, não chama, não toma providência, você está desonrando o Senhor. A gente gosta muito de estar aqui na frente, levantar a mão, cantar no altar, dizer aleluia, dar glória a Deus, entregar a oferta, mas a Bíblia está dizendo aqui que você desonra. Por quê, pastor? Porque, se você quiser anotar, Provérbios 13, 24, Provérbios 19, 18, Provérbios 23, 13, Provérbios 29, 15, só esses aqui, diz o seguinte: disciplina, bate com a vara, conforme a idade, como eu disse, corrige, porque se você corrigir o seu filho, você o ama. Se você disciplinar, você o ama. Está lá, depois você lê em casa. Se você surrar com vara, você está livrando a sua vida do inferno. Agora eu chamo a sua inteligência para nós refletirmos sobre isso, porque nós queremos viver na presença de Deus, e tudo que a Bíblia diz que você recebe, que você ganha, que você é abençoado, que você tem, que você alcança, que Deus protege, que Deus provê, tudo isso é bíblico. Você glória a Deus e se emociona e dá glória a Deus. Aquele culto de vitória como a gente teve na quinta-feira, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, é hora da virada, eu vou dar a volta por cima, maravilha, eu gosto disso também. Agora, quando a Bíblia diz, educa o teu filho, bate de vara, é outra Bíblia? É outro Deus? Aí a gente diz, não, mas a psicologia hoje fala, porque a lei da varinha, a lei da Xuxa, a lei disso, a lei daquilo, porque o conceito, irmão, eu não estou fazendo apologia a agredir, e eu concordo, tem que ter lei, não sou contra essas leis não, porque tem pais que abusam, que são truculentos, violentos. Se não tiver lei, não tem como tomar providência, tem que ter lei, sou contra lei nenhuma. Mas tem uma lei que eu vivo acima da lei de qualquer homem. E daí, quando a Bíblia diz que nós temos que ser contundentes com os nossos filhos, a gente se esconde atrás de algumas leis, de algum motivo, de algumas situações. Mas nós estamos plantando e estamos desonrando o nosso Deus, porque se está em Provérbios, que é o livro de sabedoria, se faz parte do livro de sabedoria, isso aqui é sabedoria, e se é sabedoria, o meu Deus está dizendo que é sabedoria, e se é sabedoria, eu estou menosprezando a sabedoria, se eu não estou cumprindo a sabedoria, eu estou dizendo para o Senhor, que eu não concordo com Ele, estou desonrando Deus, estou fazendo que nem Eli. Ele disse, vocês estão honrando mais os seus filhos do que a mim. Você está mais preocupado com seus filhos do que a mim. Eles estão fazendo tudo errado, não estão cumprindo, não estão exercitando. É como se Deus dissesse para esta geração, seus filhos não estão orando, seus filhos não leem Bíblia, seus filhos não interessam pelas coisas dos céus, seus filhos não têm vida espiritual, já tem idade para tudo isso, passa por batismo por passar, passa por primeira comunhão por passar, passa pelas coisas da comunidade por passar, mas vida com Deus não tem nenhuma, e você não se preocupa, não se interessa com isso, você está desonrando a Deus. Eu desonro a Deus se eu tomar essa posição. Qualquer um de nós desonramos ao Senhor. Não, mas no meu filho ninguém fala, ninguém diz, ninguém toca, ninguém nada, é eu que cuido do meu jeito. Claro que é do seu jeito. Também vai ser a sua colheita, se tiver alguma colheita ruim. Porque nós não estamos aqui profetizando, estamos mostrando que o nosso comportamento compromete, primeiro, o destino profético. Segundo, desonra o Senhor. Terceiro, quando nós permitimos a desordem na vida dos nossos filhos e filhas, eles vão comprometer a fé das pessoas que estão à sua volta. Deus vai deixar isso de graça, irmão? Versículo 17, capítulo 2, diz assim, está tudo aqui. Era, pois, muito grande o pecado desses homens perante o Senhor, porquanto os homens vieram
a desprezar a oferta do Senhor. Alguém está aí, não? Oferta no tempo da lei não é oferta que nem hoje. Oferta no tempo da lei era o relacionamento que Deus tinha com o homem e que o homem tinha com Deus. A oferta fazia parte do relacionamento. Por isso que Deuteronômio fala: ninguém se apresentará perante o Senhor de mãos vazias. Não se relacionava-se com Deus sem oferta. Ela tem o mesmo peso hoje. Hoje nós nos relacionamos com Deus por causa de uma oferta. Senão nós não nos relacionaríamos com Deus. Qual é a oferta, pastor? Chama-se Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que foi oferta pelo pecado, que rasgou o véu de alto a baixo e que abriu um acesso ao trono da graça. Por causa dessa oferta eu posso orar, eu posso cantar, eu posso adorar, eu posso falar, eu posso pedir, eu posso buscar, porque eu tenho acesso. Foi feita uma oferta. A oferta não acabou. Mas quando não tinha Jesus, tinha que trazer a oferta. Então o relacionamento ficou comprometido. A oferta fazia com que as pessoas se relacionassem com Deus. Tinha que ter oferta. E o que eles fizeram com a oferta? Eles comprometeram a oferta. Eles tomavam a oferta do povo. A oferta tinha que ser queimada. Eles pegavam a carne crua. Tudo isso está lá, você pode ler depois. Eles pegavam a carne crua. Eles tomavam a oferta crua. Eles pegavam a parte que não lhes pertencia como sacerdote. Eles pecavam. E o povo não acreditava mais que oferta era importante para Deus. O povo não acreditava mais que oferta era necessário. O povo não acreditava mais que esse Deus era um Deus que se relacionava com eles. Por causa do testemunho desses filhos. E Eli via tudo isso e não tomou providência, irmão. Agora eu pergunto para vocês: os nossos filhos no colégio, qual o testemunho que eles dão? Os nossos filhos na faculdade, qual o testemunho que eles dão? Os nossos filhos no trabalho, os nossos filhos do bairro, os nossos filhos, qual é o testemunho que eles dão do Deus da nossa vida? A coisa é séria. Você está entendendo o peso da responsabilidade dos pais? Alguém chama o filho e chama a filha para determinado tipo de namoro, para determinado tipo de comportamento? Alguém tem esse peso, irmãos? Alguém chama o filho e a filha e corrige o que tem que corrigir? Ou fica ouvindo o que todo mundo fala do filho? Porque quando o filho não leva Deus a sério, ele compromete a fé das pessoas que estão à sua volta. Aquele fora da casinha do Daniel Pensador fez uma música zombando dos crentes. Daniel? Gabriel Pensador. Só pensa no capeta e nas coisas dele. Ele fez uma música zombando dos crentes. Por que ele se motiva a fazer uma música tão esdrúxula, tão zombadeira, tão com zombaria? Porque isso é comum em grandes centros. Filhos de crentes que estão dentro da igreja, mas fora dela, quando sai da reunião, seu comportamento é tanto quanto igual ao ímpio, até pior. E os pais vêm e não se posicionam. Você não pode obrigar um filho a ser crente. E eu quero deixar bem claro aqui, que eu tenho certeza que muitos pais fazem aquilo que podem e não dá o resultado que dão, porque era para começar lá pequeno. Mas os filhos chegaram na igreja tão grandes. Não dá para torcer agora. Agora é orar e torcer mesmo. Torcer pela conversão, torcer pela transformação, não torcer o filho. Eu até entendo isso, que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada um eu sei que tem uma situação para se viver. Eu até compreendo isso, irmãos. Até compreendo essas circunstâncias. Alguém está entendendo, não? Mas não chegou desde pequeno. Agora que, se eu tive tempo, se o meu filho está na presença de Deus, está na casa do Senhor, e eu tenho autoridade sobre ele, tenho peso de autoridade, e eu vejo o comportamento dele não ser um comportamento como deve ser o comportamento de um filho, de uma filha de Deus, alguém que testemunha esse Deus soberano, e eu não tomo providência, que é isso que nós estamos tratando aqui. Eu não estou tratando do problema dos filhos, eu estou tratando do problema dos pais, e eu não tomo providência. É disso que eu estou tratando. Eu não estou falando de Ófine e Finéias, que morreram, seus filhos viveram uma maldição de herança, nenhum se tornou velho, todos perderam o sacerdócio, toda uma geração e todo um futuro foi destruído, foi desfeito. Deus mudou o futuro
de uma geração de sacerdotes, por causa de um pai que não educou o filho. Eu estou tratando de pais aqui, irmãos. Pais que não tomou providência quando deveria, quando poderia, e era a sua responsabilidade, porque ele sabia fazer. Ele fez com Samuel, ele educou Samuel, e Samuel se tornou um grande homem de Deus, um homem tremendo na presença de Deus, criado no mesmo lugar, mas ele não era filho, ele era ali um funcionário do templo, não tinha regalia de filho. Se você começar a conjecturar essas coisas, você vai ver isso. Para os meus filhos tudo pode, para os outros nada pode. Quem sabe vivia ele com a mesma desculpa das más companhias. Não, meu filho é assim por causa das más companhias. Não, é dos maus pais. É de pai que não chama para conversar, que não senta, que não quer ter tempo, que não quer se indispor, não quer perder o futebol. Eu nada contra o futebol, irmão. Alguém está aí? Vocês não estão dando glória a Deus por quê? Está tão bom essa mensagem, irmão? Tão esclarecedora, tão poderosa. Não está não? Então dá um glória a Deus aí. Meu Deus. Você não vai mais ser enganado por essa propaganda enganosa de igreja, não. E não vai se esconder atrás de que é o líder, que é isso, que é aquilo, o líder de célula, o presidente, a igreja, o trabalho, e vai ficar mudando de placa e nunca vai dar resultado. Que o problema está emplacado na tua vida. Alguém está aí, não? Meu Deus. Olha para você mesmo. Se eu perguntar para você se você ama os seus filhos, você vai dizer: eu os amo. Eu os amo. Se você os ama, você tem que ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, de tirar o que precisa ser tirado, de dizer não quando tem que dizer não, de dizer não pode quando tem que dizer não pode, não vai quando tem que dizer não vai, não tem. Alguém está aí, irmão? Você tem que ter essa coragem. Isso é amor, irmão. Amor não é botar a mão na cabeça, amor não é acreditar em tudo que eles dizem, amor não é acreditar aquilo que eles estão falando, é tirar a prova real, é conferir, é ver. Isso é amor. E dá trabalho, meu irmão, muito trabalho. Mas você não está abençoando seu filho, você está abençoando o casamento dele, você está abençoando os filhos que serão os teus netos, você está abençoando os bisnetos que talvez você veja, talvez não veja, não sei, só Deus sabe. Você está abençoando toda uma geração. E não é uma questão de: mas depois eu não estou mais aqui, que nem aquele rei absurdo, quando Deus falou com ele: na tua geração não vai acontecer, mas na próxima geração vai acontecer uma desgraça. Ele disse: que bom que não é na minha. Ele não preocupou se ficar próximo. Terrível. Não se preocupou com a próxima. Esqueci o nome dele. Porque diante de tudo isso, além de toda essa bênção que você pode impetrar na vida de toda a tua geração, que já é bom, de livrar de tantas coisas ruins, é que você vai se apresentar diante de Deus, e você vai dar conta disso também. Pode arrumar a desculpa que quiser, pode dizer o que quiser, pode ficar bravo com o pastor Eloy, fica de mal comigo, a gente não fala, devolve a minha correntinha, eu devolvo os discos para ti. Podemos até ficar de mal, mas você está sabendo a verdade, porque aqui é lugar de verdade. Aqui é lugar de verdade. E você vai entender a profundidade disso. Quando você chegar diante do Senhor, você pode chegar de cabeça erguida nesse quesito e olhar na eternidade o fruto de ser às vezes chato, pai chato, careta, cafona, quadrado, não tem mais esses nomes, não se usa mais, né? Pai difícil, pai não entende, a mãe não entende, o pai não entende, a mãe não entende. Não entendo, não quero entender. Eu entendo que é assim e acabou. Que eu entendo que a sua felicidade, diga para o seu filho, a sua felicidade é o que é correto, e eu sou responsável por ela. Pois que casou, irmão, aí não é mais, a gente não tem mais, não tem mais domínio. A gente só pode ser amigo, a gente pode ajudar, pode abençoar, mas daí já foge a nossa alçada. Agora, enquanto que está dentro do nosso teto, e nós temos peso de dirigir, de orientar,
nós temos que ter responsabilidade. Quantos entenderam o que Deus falou nessa noite? Você entendeu? Mesmo? Quantos querem dizer: Senhor, eu me arrependo por ter falhado? Eu não sabia antes, estou aprendendo nesse mês de outubro sobre essas coisas profundas. Eu me arrependo por ter falhado. Se você se arrepende por ter falhado de alguma forma, de alguma maneira, eu quero orar pela tua vida. Vamos nos colocar todos de pé?